Então, dando seguimento ao nosso trabalho, a pergunta que a gente faz é: como vocês percebem a linguagem no processo de construção da identidade pessoal e cultural, né? Então, a linguagem, ela é essencial na nossa identidade pessoal e cultural, né? Ela molda como as pessoas falam, os seus vocabulários, os textos, né? Tem diferentes regiões aqui do nosso país que às vezes as palavras têm o mesmo nome, mas a maneira de escrever é diferente. É o nome de cortesia, formas de tratamento, as expressões, né? Ela tem uma função social, que é a ferramenta de interação social, que a gente usa, né? Para poder conversar no grupo, para poder falar, se apropriar e colocar a nossa opinião. Ela é adaptável ao ambiente e usamos em ambientes formais uma linguagem mais estruturada e impessoal, e em ambientes informais a linguagem tende a ser mais coloquial e emocional, né? Segundo os teóricos como Vygotsky e Bakhtin, a linguagem não apenas reflete o mundo, mas constrói significados e sentimentos. Como a gente entende o conceito de dupla mediação semiótica? A mediação, ela tem a mediação social, né? Que é a interação com outras pessoas, o seu pensamento e a sua linguagem através da interação social. E a simbólica semiótica é feita através de signos como linguagem verbal, gestos, imagens, símbolos. Esses signos mediam a relação entre o sujeito e o mundo, e também os próprios sujeitos. A linguagem, então, né, no processo de ensino-aprendizagem, ela demonstra quando a criança aprende a falar, que ela não está só repetindo sons, ela interage com outras pessoas e usa as palavras que representam os conceitos e objetos do mundo, através da linguagem que foi ensinado e compartilhado socialmente. Então, como é que os conceitos que estudamos se aplicam na prática? A mediação social na prática pedagógica, ela refere-se à ideia de que a aprendizagem se dá prioritariamente por meio das interações sociais, né? A relação entre professor, alunos, colegas. E como é a aplicação na prática? Através da organização de atividades colaborativas, como trabalhos em grupos e debates, criação de espaço de escuta ativa, onde o aluno é incentivado a expor as suas ideias, né, construir o conhecimento junto com os outros, a atuação como mediador e não apenas como transmissor de conteúdos, facilitando a construção do saber, e a valorização da cultura e do contexto social, né, como os alunos sendo o ponto de partida para a aprendizagem. Na mediação semiótica, na prática pedagógica, o que ela é? Ela refere-se ao uso de signos, símbolos e instrumentos culturais, como a linguagem, a escrita, gráficos e a tecnologia, como mediadores do pensamento e da aprendizagem. Na prática, como ela se dá? O uso intencional da linguagem oral e escrita como ferramentas para organizar o pensamento dos alunos, o emprego de recursos visuais e tecnológicos, como mapas, vídeos, softwares educacionais, jogos pedagógicos, né, para potencializar a aprendizagem, o incentivo à produção simbólica pelos alunos, textos, desenhos, esquemas, que lhe expressem, né, eles permitem expressar os seus conhecimentos. Então, esses dois contextos se articulam, né? A mediação social fornece o contexto interativo para o desenvolvimento, enquanto a mediação semiótica oferece os instrumentos simbólicos para que esse desenvolvimento se efetive.
E a prática pedagógica é essencial promover interações significativas e, ao mesmo tempo, oferecer instrumentos semióticos adequados que favoreçam a internalização dos saberes. E os momentos que a gente percebe a constituição da subjetividade pela linguagem. Quando os alunos expressam as suas opiniões, os seus desejos, os seus sentimentos, por meio de debates, rodas de conversa, produções textuais, né? Na negociação de significados durante as interações, ao explicar um conceito para um colega ou questionar algo, durante o processo de argumentação, no momento que ele defende um ponto de vista ou apresenta justificativa, né? A linguagem possibilita que o aluno se coloque no mundo como sujeito ativo e pensante. E no desenvolvimento das narrativas pessoais, onde eles compartilham suas experiências, suas histórias de vida ou exemplos dos próprios alunos, revelam como a linguagem é essencial na construção da subjetividade. Então, esses conceitos de mediação social e mediação semiótica ajudam a compreender a forma mais profunda a realidade social dos alunos, pois revelam como as suas aprendizagens, seus comportamentos e suas formas de pensar estão diretamente relacionados ao meio em que ele vive, né? As interações de sociabilização que existe dentro da sala de aula, com os colegas, com os professores, né? Então, esses conceitos nos mostram que a aprendizagem ela não ocorre de forma isolada, e sim influenciada pela realidade social, cultural e histórica. Nesse tópico 4, nós vamos estar falando sobre os conceitos espontâneos e científicos. E a gente pode começar se questionando, né? Como percebemos a diferença entre os conceitos espontâneos e científicos na prática? Percebemos a diferença entre os conceitos espontâneos e científicos de forma bastante clara em nossa prática pedagógica, especialmente quando observamos como os alunos constroem e transformam seus saberes ao longo do processo educativo. Os conceitos espontâneos são aqueles que os alunos adquirem a partir das suas experiências cotidianas, familiares, culturais, e os científicos, como são construídos no ambiente escolar com a mediação do professor e o apoio de instrumentos culturais e linguísticos específicos. São mais sistematizados, abstratos e relacionados a teorias e métodos próprios das ciências. E como essa percepção orienta a nossa prática? Bom, fazemos um diagnóstico de conceitos espontâneos trazidos pelos alunos para compreender suas ideias iniciais e, a partir daí, planejar intervenções que promovam a constituição dos conceitos científicos, organizando atividades que valorizam o saber prévio, mas que também provocam o questionamento e a amplificação das ideias, e utilizando também de estratégias como experimentação, problematização e investigação, que ajuda a transitar do conhecimento espontâneo para o científico. E com isso, a gente estimula a reflexão sobre a linguagem com os termos e explicações que mudam quando passamos de uma compreensão cotidiana para uma compreensão científica. Etapa 5, conclusão. Bom, os caminhos para uma prática pedagógica transformadora. Ao longo dessa discussão, refletimos sobre como a linguagem, a mediação semiótica e a interação social são elementos essenciais para a constituição da subjetividade dos alunos e na construção do conhecimento. Compreender que a aprendizagem não é um processo isolado, mas uma experiência social e simbólica, permite ao educador assumir uma prática mais consciente, empática e transformadora em sua prática pedagógica. A articulação entre os conceitos espontâneos e científicos, quando mediada intencionalmente, fortalece o protagonismo do estudante e amplia sua compreensão sobre a realidade. Para garantir uma educação significativa que valorize os saberes prévios, mas também promove o avanço cognitivo e crítico dos alunos, ok? Assim, encerramos esse roteiro com o convite à ação, que cada cursista leve consigo não apenas o conteúdo discutido, mas o compromisso de ressignificar sua prática, tornando-a mais dialógica, inclusiva e conectada com a realidade social, cultural dos sujeitos que a ensina.